Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa madrugada, o Lula deve ter passado em claro. Foi encontrado R$ 700 mil em dinheiro vivo na casa do líder do PT. Segundo a PF, isso é dinheiro de propina que o Jacques Wagner recebeu do banqueiro mafioso Vorcário para ajudar a passar a emenda Master no Congresso. Trouxe tudo detalhado para vocês na reportagem do UOL. Logo após a operação da Polícia Federal em sua casa, Jacques Wagner foi à Band News e deu uma entrevista. Ele falou que assim que tudo isso aconteceu, recebeu um telefonema do cachaceiro Lula, e o que foi dito nessa ligação deixou até os petistas de carteirinha de mãos atadas para defendê-lo. Enquanto se discutia sobre esse gafe do líder do PT à entrevista, Natuza Neri e mais militantes continuavam a defender a narrativa de que o caso Master era culpa de Bolsonaro, mas Joel se irritou e inocentou Flávio Bolsonaro ao vivo, causando um silêncio constrangedor para os petistas. Fique até o fim, porque você vai ver ainda a paquita do governo admitindo ao vivo que Lula está sozinho, a desculpa esfarrapada do líder do PT para o dinheiro encontrado em sua casa e Malu Gaspar sendo estranhamente cortada do ar ao entregar essa notícia da operação na Globo. A Polícia Federal apreendeu US$ 49 mil, cerca de R$ 253 mil, e relógios na casa do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado durante a Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Banco Master. Já na residência de Wagner, em Salvador, foram apreendidos US$ 16.795, o equivalente ali a cerca de R$ 87 mil, além de 39.675 euros, cerca de R$ 236 mil, e além, essa já na moeda brasileira, R$ 16.500. A PF investiga se Wagner atuou para favorecer a chamada emenda Master no Congresso, que favorecia o extinto banco de Daniel Vorcaro. Outra suspeita é o repasse de um imóvel de cerca de R$ 2,5 milhões do empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, a Wagner. Também são alvos da operação Eduardo Sodré Martins, enteado de Jacques Wagner, e Guilherme Henrique Sodré Martins, conhecido como Giga, que é pai de Eduardo. Policiais federais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados da Bahia, São Paulo e no DF. Também são cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre investigados e suspensão de passaportes. Mas vamos lá, gente. Quero começar com o personagem do dia para a gente deflagrar aqui a nossa Operação Debate. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Então, ele só ligou para dizer, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Agora, tem um outro ponto, é o seguinte, de novo, não dá para dizer, porque não temos elementos de investigação para isso, que o trambique nasceu na Bahia. Mas o modelo que permitiu ao Master chegar onde chegou, começa lá e depois o Centrão se apropria daquilo e sai replicando em 24 estados. Quer dizer, em 23 estados e uma unidade da federação, que é o Distrito Federal. O Castro também aumentou a margem consignável do salário. É porque foi para o Rio. Logo depois que saiu de Brasília não, da Bahia, o Rueda, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, falou assim, opa, eu quero esse crédito sexta aqui no Rio de Janeiro também. E aí, Gabeira, começaram os outros estados, falaram assim, também quero crédito sexta, também quero. Por isso que o Centrão operou para aumentar o valor consignável do crédito. Legal, né? Então, o negócio saiu menor da Bahia e ganhou escala industrial pelas mãos do Centrão. Então, por isso que o Centrão aparece com muita frequência nesses campos. E da direita, né? Centrão de direita. Porque Centrão da esquerda não sei se tem muito, não. Tem alguns, vai. Matou o discurso que era um escândalo da direita. Essa operação agora com Jacques Wagner, o tanto que ele vai ter que ficar explicando, o discurso contrário está pronto agora, sabe? Essa ideia de que não, é um escândalo que pega a direita, com isso aqui até a eleição...
Não vou dizer que igualou, porque uma coisa é o candidato, outra coisa é um aliado próximo. Essa diferença é importante. Mas está ali para ser usado e não vai embora. E também o número de estados envolvidos, enfim, eu acho que é um escândalo até mais vinculado à direita, mas é ecumênico. Pois é, Mônica, amigos, bom dia para todo mundo. A gente está aí na correria, né, do da apuração, e o que eu consegui saber até agora é que a Polícia Federal tem indícios do pagamento de propina ao Jacques Wagner por meio da empresa da enteada dele, mas também indícios de que o senador Jacques Wagner recebeu um apartamento avaliado em R$2,5 milhões de presente em Salvador, do Grupo Master, e também fazia voos regulares nos aviões do Grupo Master, do Daniel Vorcaro, em combinações feitas com Augusto Lima pelo celular. Isso tudo... Caiu a Malu. Ela está, Malu Gaspar, de fato, com... A manchete do UOL agora informa, olha só, em valores globais, tá? Até o momento, a Polícia Federal apreendeu $66 mil, 6 vezes 5, 30, então a bagatela de quase 370 mil reais e 39 mil euros. Euros você multiplica aí no mínimo 3 por 6, né? Então são quase 700 mil reais em dinheiro vivo, né? Isso falando só de dinheiro vivo, sem contar relógio, joias. O Jacques em outras operações já se notabilizou por ter um gosto bastante peculiar e refinado para relógios, por exemplo, e outros adereços, assim como bebidas caríssimas alcoólicas. Bom, então, para atualizar é isso. Qual é o ambiente? Não tem ambiente. Quando eu consegui fechar uma apuração falando com ministros plural, era por volta de 11 da manhã, Sarza, eles já diziam que não tinha condição de manter. Entre outras coisas, ele recebeu, segundo a investigação da Polícia Federal, um apartamento de R$2,5 milhões, ajudou na aprovação da emenda Master que não passou, naquela emenda apresentada pelo Ciro Nogueira. Aliás, o Jacques Wagner, por tudo que se revelou hoje, é o Ciro Nogueira do PT, né? Andar de jatinho, pagamento de show, enfim, é o conjunto da obra aí, não dá mais para esperar. O Planalto informou que espera explicações de Jacques Wagner. Não tem explicação para dar. Vai explicar o quê? Está tudo gravado, tem provas, não precisa nem de delação. Depois de tudo isso que você acabou de falar, que a Polícia Federal já descobriu, não precisa mais delação. Para quê? Está tudo aí, está tudo gravado, tem provas de tudo, o apartamento existe. Sabe? E além disso, eu acho que você não falou disso, a nora do Jacques Wagner recebeu do Vorcaro, do Master, acho que R$12 milhões, tem mais essa. Desde o final do ano passado se fala da ligação do PT da Bahia, do Jacques Wagner, com o Augusto Lima, né, sócio do Vorcaro. E ele sempre negou, eu vi várias entrevistas dele, isso que saiu hoje, todas essas revelações feitas, já estavam circulando, e ninguém pode dizer que foi pego de surpresa. Sabe? Porque era muito claro tudo, é batom na cueca, sabe? Não tem como esconder essas coisas. Eu não sei, a Daniela realmente falou com toda a razão sobre o isolamento do presidente no Palácio do Planalto. Eu me lembro que no primeiro governo, quando surgiu uma crise, nem tinha que ser desse tamanho, mas qualquer crise, o Lula reunia um gabinete de crise com ministros peso pesado, sabe? E aí tiravam decisões rápidas. Eu me lembro, o ministro da Defesa, Viegas, o primeiro ministro da Defesa, foi sumariamente demitido por causa de um discurso, alguma coisa menor, nada muito grave. Mas foi sumariamente demitido, entrou o Zé Alencar no lugar dele, em poucas horas. Agora o Lula está sozinho, não tem mais ninguém. Daquele primeiro governo e do segundo governo que trabalharam com o Lula e que eram ligados a ele há anos, né? Não tem mais ninguém, só sobrou o fotógrafo, o Ricardo Stucker. Aí o Celso Amorim, que aliás entrou depois. Só isso, não tem mais ninguém. Quem que o Lula vai chamar para o gabinete de crise? Isso explica também porque ele está demorando para tomar uma decisão. O senador Jacques Wagner ao repórter Vitor Pinto, da Band News, né? A entrevista foi exibida na Band News TV agora há pouco. E sobre o dinheiro vivo, o Wagner disse o seguinte: foi perguntado sobre o dinheiro encontrado no apartamento dele em Salvador. Ele falou que não reparou o dinheiro, várias vezes viajou para o exterior, mandou até levantar de 2019 para cá, que recebeu de diárias aproximadamente R$70 mil. E outras vezes que ele foi viajar, ele comprou via Banco do Brasil, onde ele tem conta, dólares ou euro, para fazer viagem. Então ele falou que não tem nada para esconder desse dinheiro, está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária. Às vezes gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, pitavam, no caso de Brasília, que
enfim, envelopes com timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie, em dólar. Então, no ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima. Então, eu estou absolutamente à vontade sobre o apartamento. Na verdade, era um apartamento que está em construção aqui no Horto. O Horto Florestal é um bairro de Salvador, de alto padrão. Eu tinha interesse de dar um apartamento ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse a ele: você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento da minha filha para poder complementar e pagar o apartamento, ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim. Eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com Master ou com Credit Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Cesta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio, deixa eu ver aqui, foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Foi o que ele responde ao Vitor Pinto e à apresentadora Paula Valdez, da Band News TV. Dani. Olha, folga, infelizmente, né, no mundo no qual eu vivo, sobrinha de viagem ter virado quase 70 mil dólares e quase 40 mil euros, sobrinha de viagem realmente não é factível. Ah, não, porque eu faço muita viagem internacional, aí me dão a diária, eu gasto no cartão, assim, eu tenho 70 mil em diária não dá 15, 16 mil dólares, ele tem de explicar 70 mil dólares, 66 mil dólares, né? Então, assim, e o pior, tá, Sarza, que você não chegou ainda, mas só reforça o ponto que eu estava tratando aqui, que o Couto também ajudou a refinar. Veja os highlights, né, das agências de notícias sobre a entrevista dada pelo Jacques Wagner, tirando essa parte do implausível. Veja, desculpa, só para não deixar passar batido, qual é, Sarza, eu amo você, conheço você desde 2019. O dia que eu tiver a cara de pau de pedir para você comprar um apartamento pro meu namorado, que depois eu vou recomprar para você porque ele tá na planta, me interna. Me interna. Eu não teria condições, assim, eu, Daniela, nem com a minha mãe, de comprometer um orçamento do tamanho de 2 milhões e tanto de reais. Eu vou dormir na casa de alguém que eu não conheço, que eu tenho amizade, eu acho que eu estou incomodando. Imagina pedir para comprar um apartamento, Daniela Lima. Você me desculpe, mas assim, o grau de proximidade que você precisa ter com um empresário para pedir para ele comprar um apartamento para sua filha e depois dizer que você vai recomprar. E é de novo, né? A gente está num lugar viva. Eu sou a favor de que adoraria que todo mundo vivesse muito bem, com muito dinheiro, tendo 70 mil dólares de sobrinha de viagem dentro do cofrinho para gastar em casa, como se fosse assim, dinheiro miúdo. Mas não é o caso. A gente está falando de 2,5 milhões de reais num apartamento.